Agora a gente vai conversar ao vivo com o Guido Palomba, psiquiatra forense, para tentar conseguir entender o que causou esse ataque de ódio desses dois jovens. Guido, obrigado pela participação aqui conosco. Eu sei que é muito recente o que aconteceu, mas dá para conseguir olhar para esse caso e tentar entender por que tanto ódio, por que dois jovens, num início de vida, praticarem um ato com tanto ódio, ou seja, entrando num colégio, atirando para matar pessoas que possivelmente algumas eles nem conheciam? Bom, primeiro, boa tarde, muito obrigado por essa oportunidade de falar com você e com os seus ouvintes. Bom, vamos lá. O que não pode ser feito agora, na minha maneira de entender, são conclusões simplistas, como, por exemplo, foi o videogame que causou o bullying na escola, o fato de ter sido expulso da escola, ou o uso de drogas, etc. Não, isso ainda que possa estar participando desse tipo de tragédia, não é o fator predisponente. Isso é básico. Agora, por outro lado, nós podemos, com absoluta segurança, afirmar algumas coisas. Primeira, pela forma como o crime foi praticado, a ação foi desenvolvida, que isso se sabe, é uma coisa bastante evidente, nós podemos ter certeza absoluta de que eles eram doentes mentais. Não pode ser explicado do ponto de vista racional. Não é compreensível racionalmente o ato que eles praticaram. Pois bem, então aí viria a pergunta, mas como duas pessoas, dois doentes mentais com os mesmos propósitos, isso não existe na prática. Vamos recordar o crime aquele do Realengo, que era um criminoso só que fez tudo aquilo. Recordar o crime do cinema, daquele estudante de medicina que entrou sozinho, são todos solitários. Recordar esse que aconteceu na igreja agora há pouco tempo, outro solitário. Então, como dois podem ser doentes mentais? Sim, podem. É a famosa, descrita desde o século XIX pelos franceses, folie à deux. O que é uma folie à deux? Folie é loucura e deux é dois. É a famosa loucura a dois dos franceses. Sendo uma loucura a dois dos franceses, o que nós podemos ter com segurança que aconteceu da personalidade desses dois? Em toda loucura a dois, sempre há um que é o indutor, que é o doente mental propriamente dito, e o outro que é o induzido. Claro que sempre tem que existir, para a ocorrência desse quadro clínico, uma interdependência entre os dois, ou seja, entre o indutor e o induzido. O induzido é sempre um subordinado, ou um subalterno, ou um admirador do doente indutor. Esse vínculo tem que haver, como, por exemplo, loucura a dois entre pai e filho, entre chefe e subordinado, etc. Então, existia isso entre eles. Um é o doente mental propriamente dito e o outro é o induzido. Claro que o induzido, obrigatoriamente, ele tem que ter aquilo que se chama uma cabeça sugestionável, uma cabeça fraca, uma cabeça vulnerável a que essas ideias doentes do indutor possa penetrar. Bom, pois bem, agora já termino essa dinâmica. Isto aconteceu, o que não se sabe neste momento dado da história é quem era o indutor e quem era o induzido, mas certamente nas próximas horas, quando forem levantados os perfis psicológicos ou alguns antecedentes pessoais deles, nós vamos saber quem era o louco, o doente mental, e aquele que seguia ele, que era o induzido. Guido, boa tarde. Quem fala é Rafael. E a minha dúvida é em relação ao comportamento dessas pessoas que cometem esse tipo de crime. A dúvida é se é possível perceber alguma atitude, algum tipo de comportamento
para a pessoa ficar atenta e tentar prevenir uma ação como essa. Então, nós estamos falando de duas pessoas jovens e que cometeram crimes bárbaros. Existe algo que a pessoa consiga observar nesse comportamento e que justifique, ou então, que é possível compreender como eles chegaram a uma situação tão trágica quanto essa? Rafael, a sua pergunta é muito oportuna. Eu diria sim e não, mais para não do que para sim. Por quê? Primeiro, obviamente que isso não nasceu da noite do nada hoje de manhã, às 7 da manhã para ser praticado às 9 da manhã, nem ontem, nem anteontem. Isto, o doente mental, ele nasceu com a doença mental e desenvolveu. E ele deve ter dado, ele tem obrigatoriamente, nós vamos saber nas próximas horas, ele manifestou certamente sinais e sintomas clínicos. Agora, esses sinais, ele deve ter dito, esse plano, essa ação, ele deve ter dito para muita gente. Várias pessoas devem ter sabido, ou direta ou indiretamente, que ele ia fazer isso. Isso vai aparecer, uma hora ou outra vai aparecer. Da mesma forma, mas só que ninguém deu a razão ou teve interesse nisso que eles disseram. Simplesmente passaram reto. Da mesma forma que eu falar para você, agora vou fazer uma chacina na Praça da Sé, vou matar um monte de gente. Você fala, olha, deve estar louco, mas não vai adiante. Agora, é claro que essas pessoas não têm culpa nenhuma, porque mesmo diante, mesmo convivendo com esse indivíduo, o indutor, que é um doente mental, que ele certamente deu vários sinais e sintomas, manifestou, claro, como a pessoa ainda que muito culta, é leiga, ela não saberia dar um destino que deveria ser dado. Da mesma forma que o suicida, ele fala, eu vou me suicidar, ele nunca se suicida da noite do nada. Aquilo sempre vem sendo ruminado, aquilo vem sendo, enfim, ele vem pensando naquilo. E ele dá sinais e sintomas diretos e indiretos. Mas, infelizmente, essas tragédias coletivas, elas já existiram, sempre existiram na humanidade. Claro que de forma diferente, porque não existiam os meios de comunicação que existem hoje, as armas letais que nós temos hoje, mas sempre existiram, existe e infelizmente existirão. Guido, de novo o Gustavo falando agora. Eu queria olhar agora, a gente está falando, você explicou de maneira sublime a análise dos atiradores, daqueles que fizeram o ataque. Eu queria olhar agora para o local. A gente vive, talvez, um fenômeno novo, recente na história, de ataques a escolas, faculdades, universidades. O caso de hoje relembra muito, depois que eu vi a sua fala, o massacre de Columbine, que também foi lá na década de 90, que também envolveu dois jovens que fizeram um ataque a um colégio nos Estados Unidos. O que eu queria entender dá para entender por que a escolha pelas escolas ou está relacionada à falta de segurança, porque uma escola não necessariamente precisa ter uma segurança, afinal, ali para estudar, ou você acha que a escola em si, estudos podem mostrar que a escola é um gatilho para essa loucura, para essa insanidade de criminosos, de doentes mentais a cometerem um ataque justamente nesse tipo de local? A sua pergunta é extraordinária, é muito boa, e eu vou responder. Diz o ditado que o cão sonha com o pão e o pescador com o peixe. Ou seja, a escolha da escola faz parte do universo pessoal deles. Porque digamos que porque isso ia acontecer. O doente mental nasceu assim, desenvolveu e morreu assim. E se não tivesse feito agora, morreria doente mental. Então, no universo dele, o cão sonha com o pão, o pescador com o peixe, o estudante com a escola. Então, isso aconteceu na escola porque ele é ligado à escola. Se ele fosse ligado, por exemplo, um funcionário do metrô ou aquele religioso que foi lá em Mogi, que foi na igreja, o fato aconteceria. Agora, a escolha do local se deve ao universo pessoal. A tragédia não é do universo pessoal. A tragédia dele é alguma coisa orgânica que ele traz, até mesmo atavicamente, não sei, precisa
precisaria conhecer dados, heredo, familiares, etc. Mas essa vivência pessoal dele com a escola é que determinou a ida a esse palco dos fatos. Guido, falando ainda, entrando nesse assunto da situação da escola, um dos atiradores, ele tem 25 anos. Essa possibilidade desse inconsciente guardar esse trauma da época de escola, isso pode levar a um atentado? Pegando esse exemplo que a gente tem hoje, esse trauma pode explodir mais para frente. Esse garoto pode ter passado, caso venha essa comprovação, por um trauma no passado, mas que levou a chegar a esse episódio de hoje. Ou seja, a situação deixa um vestígio que vai deixando seus traços até chegar no ato principal, que é o que aconteceu hoje. Não, não pode. Nenhuma vivência dolorosa do passado, eu vou repetir, nenhuma vivência dolorosa é capaz de desencadear uma doença mental propriamente dita. Se eu tenho uma doença, se eu tenho uma vivência dolorosa, por pior que seja, ou na escola, ou fora da escola, mas digamos na escola, que é o que nós estamos conversando, não é obrigatoriamente que eu vou me tornar um assassino de massa dentro de uma escola. Claro que não. Senão, isso aí seria quase que diário uma tragédia dessa. Não. Nenhuma vivência, eu repito, nenhuma vivência dolorosa tem força de fazer uma pessoa ser doente mental. O doente mental, ele nasce doente mental, desenvolve a doença mental e morre doente mental, que é o caso do indutor. O outro induzido era um fraco, não é? Ele tinha uma fraqueza, uma sugestionabilidade aumentada. Agora, então, respondendo à sua pergunta, não é por trauma escolar ou qualquer outro trauma que tenha tido na vida que determinou essa conduta extrema. As vivências dolorosas, elas podem dar indivíduos neuróticos, ou seja, aquele indivíduo que é ansioso, deprimido, de mal com a vida, mas ele vive a vida real. Ele vive a realidade existencial e circunstancial dele. Ao passo que o doente mental, como era esse, o indutor, ele vive uma outra realidade, é uma ruptura com o mundo real. Ele vivia num mundo, certamente, não sei se delirando ou alucinando, porque não se tem dados, mas era um mundo rompido com a realidade. Tanto é que se matou, os dois se mataram. O suicídio é deveras significativo. O suicídio é um ato extremo, dos mais extremos da mente humana, porque todo suicídio, sem exceção, salvo naturalmente, para não dizer que não existe exceção, nas autoeutanásias, que não é o caso aqui de discutirmos. Por que o suicídio é um ato extremo de doença mental verdadeira? Porque o instinto primordial e básico da vida, até de todos os seres vivos, dos animais, até mesmo das plantas, mas vamos ficar nos animais, é o instinto de preservação. É do instinto de preservação que nascem todos os outros, que derivam todos os outros instintos. Por exemplo, o gregário, né? A união faz a força. O de amamentação, se não comer, morre. O sexual, né? Se não a reprodução para a espécie progredir, e até mesmo o religioso, vida após a morte. Então, voltar-se contra o instinto de preservação é um ato de loucura extrema. E é onde eles estavam. Guido, pegando essa fala aí que você disse do suicídio, também me chama a atenção que casos assim, os atiradores cometem o suicídio. Isso está ligado muito à loucura, claro, que ele vive, que você mencionou, mas também está ligado ao fato que ele não quer ser punido ou ele não quer dar de cara com o horror que ele provocou. Tem alguma explicação que a literatura mostra? Porque o suicídio ele podia tirar a vida dele próprio sem matar dessas outras pessoas. Mas ele espera acabar com a vida de diversas pessoas, os autores de ataques como esse, e aí se matam. A sua pergunta é muito boa, mas é uma pergunta
que precisa de dados pessoais para poder responder. Porque, digamos, sem esses dados, seriam só especulações e na psiquiatria forense, dizem que precisa muito mais de chumbo do que de asas. Então, aqui eu precisaria voar com a imaginação, porque não dá para saber. Porque pode ser totalmente algo delirante, que eles estavam num estado delirante, alucinatório e se mataram, então nem sabiam direito o que era a morte. Não se pode, eu não vou especular, mas não dá para tirar nenhuma conclusão pessoal sobre os psiquismos deles sem conhecer os antecedentes da vida dele, desde que eram crianças. E principalmente esses últimos, ao que eles estavam ligados e tal. Então não dá para responder essa sua pergunta. Guido, nós estávamos discutindo aqui na redação anteriormente, sempre que acontece uma tragédia como essa, a gente tem essa possibilidade de lidar com uma pessoa que sofre de um problema mental. Só que nós também entramos em diversas discussões onde as pessoas apontam influência externa para chegar em um ato como esse, como o uso de videogame. Não sei como você vê essa questão, se esse tipo de fator pode também ser um estopim para que a pessoa viva uma realidade paralela em relação a isso e entre na realidade com um ato tão atroz quanto esse. Guido, antes de você responder, eu só vou usar a frase aqui do vice-presidente Mourão, porque muitas pessoas pensam assim como o Rafa está fazendo esse questionamento. Hoje o Mourão disse a seguinte frase, abre aspas, hoje a gente vê essa garotada viciada em videogames e videogames violentos. Só isso que fazem. Quando eu era criança e adolescente, jogava bola, soltava pipa, jogava bola de gude. Hoje não vemos mais essas coisas. É isso que temos que estar preocupados. Só para ilustrar justamente essa pergunta do Rafael, para você responder, Guido. Muito bem. Então, vamos lá. Logo no início da entrevista, eu quis deixar claro, com todo respeito, que as conclusões simplistas, neste momento dado da história, e nem depois, elas são viáveis. Como, por exemplo, culpar bullying, culpar videogame, culpar o uso de drogas, culpar a liberalidade por armas, etc. Não, ainda que tudo isso possa fazer parte do universo do comportamento deles. Mas não é esse um fator predisponente de forma alguma. Porque se fosse isso, a quantidade de pessoas que jogam videogame, que praticam videogame, etc., seria extraordinário, nós teríamos uma tragédia dessa talvez por hora. Então não é isso. Agora, ainda que isso tenha participado da dinâmica desse ato, mas isso isoladamente não tem valor nenhum. Guido Palomba, psiquiatra forense. Guido, obrigado pela sua participação aqui para explicar e analisar de maneira simples para as pessoas que estão em casa acompanhando e para nós também, que aprendemos muito aí com a sua fala. Guido, mais uma vez, obrigado por atender a gente. Muito obrigado, boa tarde a todos. Até mais, Guido. Até mais, obrigado.